na Caixa Vem. Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa Vem. Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa Vem. Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem. Tem na Caixa Vem. Modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa Vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem!
na caixa vem. Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na caixa vem. Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Tem na caixa vem. Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem. Tem na caixa vem. Modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Quando abrir para as perguntas, você tem alguém do seu cerimonial que vai levar? Você mesmo? Então, ó. Quando você for liberar para as perguntas, você só segura aqui, ó. Ficou verde, você pode. Ele já está funcionando. Esse aí tá funcionando. Não, depois eu pego. Tá. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nessa noite, o SEBRAE tem a honra de receber a todos para assistir à palestra A Produção Local e Suas Histórias, gerando autenticidade, conexão e humanização na gastronomia, que será ministrada pelo chefe Olivier Anquier. Esse evento representa mais uma iniciativa do SEBRAE para promover o turismo local por meio da gastronomia. Através deste evento, o SEBRAE busca destacar a importância da valorização dos ingredientes locais e das histórias por trás deles, enfatizando como esses elementos podem conferir autenticidade às experiências gastronômicas. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades e personalidades que se fizeram anunciar ao cerimonial. Prefeito do município de Dourados, Alan Guedes. Regiane Del Valle, diretora do Departamento de Turismo. André Queiroz Leite, presidente da Abrazel. Everaldo Leite Dias, presidente do Sindicato do Comércio. Maria Cristiane Fernandes Lunas, coordenadora do curso de turismo da UEMS. Marlon Libório, coordenador de gastronomia da Unigran. Agradecemos também aos nossos parceiros, curso de turismo da UEMS, Abrazel e ao Sindicato Rural. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los a participar de 2 palestras que irão acontecer no dia 22 de maio, a partir das 19 horas, no Salão de Eventos da Unigran. Com temas que abrangem o empreendedorismo digital e a excelência no esporte, este evento gratuito promete inspirar e capacitar a todos os participantes. Serão 2 palestras. Como vender o seu peixe, com a palestrante Manuela Ornelas, e os segredos do sucesso no esporte e na vida. Lições de um campeão olímpico com o campeão olímpico Giba. Maiores informações e para inscrição, nós temos o QR Code aqui ao lado. Após a palestra, teremos alguns minutos para responder as perguntas. O cerimonial terá papel e caneta à disposição para quem preferir enviar a pergunta por escrito.
A palestra A Produção Local e Suas Histórias, gerando autenticidade, conexão e humanização na gastronomia, será ministrada pelo chefe Olivier Anquier, que é francês, radicado no Brasil, com reconhecimento nacional no país que chamou para chamar de seu. É dono de uma trajetória brilhante na televisão brasileira no canal GNT. Com passagens por diferentes canais de TV, foi precursor dos programas de gastronomia, como o Diário de Olivier, em 1998, com várias edições e reprises, sendo até hoje um grande sucesso. Empreendedor nato, atualmente, o chefe é proprietário de estabelecimentos gastronômicos com destaque no ramo. Olivier é pai de 3 filhos e mora em São Paulo com a esposa Adriana Alves. E, gentilmente, aceitou o convite para estar conosco nessa noite. Com vocês, Olivier Anquier. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês na cidade de Dourado, aqui no Mato Grosso. Eu não vi. Aonde é que eu estou mesmo? No Mato Grosso? Aí, estou vendo que eu estou sabendo da diferença de um com o outro, né? Comecei bem, né? Já ganhei ponto, não ganhei? Muito bom, gente. É um prazer realmente estar com vocês. De estar de volta aqui nesse estado maravilhoso, né? Que se desenvolveu muito. Na primeira vez que eu veio aqui, foi no início dos anos 90, né? E é muito impressionante de ver o quanto se desenvolveu Campo Grande, a cidade, uma das cidades maiores, né, daqui do estado. E toda a região eu veio aqui com meus filhos, que são hoje adultos, né? Minha filha tem 30, meu filho segundo tem 27, e veio aqui em Bonito, né? Mergulhar nas águas de Bonito, nas águas geladas, e era ainda, vamos dizer, o início, né, do desenvolvimento turístico daquela região, tanto é que dava ainda para mergulhar, coisa que a gente não pode mais hoje lá, né? E então eu tenho muito boas lembranças, tanto que, bom, fui comentado do Diário de Olivier, né, esse meu programa, que administrei que eu criei primeiro, e que eu administrei, que eu produzi, que eu concebi e apresentei durante 20 anos. Em 1999, 2000, eu veio aqui no estado fazer uma das experiências, uma das aventuras mais simples e mais fortes que eu tenha vivido aqui no Brasil, que fui acompanhar uma comitiva. Porque você sabe, você lembra disso? E eu fui lá no norte do estado e eu, de mula, não estava de Fusca não, estava de mula. De mula acompanhei o cozinheiro da comitiva e aquele que carrega naquelas mulas, aquelas caixas, né, que sai bem cedo de manhã para chegar lá embaixo daquela árvore, lá naquele campo e tal, para quando chegar toda a boiada e os boiadeiros, estar lá o feijão tropeiro pronto para alimentar. E aí aconteceu um momento muito especial, né, que em volta do fogo, junto com esse pessoal. Então, gente, isso daí para mim foi uma lembrança inesquecível, que faz com que o Mato Grosso do Sul está bem presente na minha memória. Gente, dessa época até hoje aconteceram também muitas coisas comigo, e sempre visionário, sempre à frente do momento. Eu fiz muitas coisas, e essas coisas me fizeram com que eu estivesse convidado hoje para falar de empreendimento, de abrir janelas na cabeça da gente. De repente, através da minha história, permitir, ajudar, de repente, a encontrar, pelo menos a descobrir que nada é impossível.
Tudo é possível a partir do momento que a gente quer. Mas para querer tem que ser autêntico. Querer, eu quero, desejo, não rende. Querer, ter a vontade, o apetite de construir, de fazer, de somar, faz toda a diferença. E só para voltar um pouco na minha história, que eu sou, como que eu cheguei no Brasil, né? Eu tenho hoje 64 anos de idade, eu nasci em 1959, e eu cheguei no Brasil, eu nasci na França, em Paris, e numa família classe média. Meu pai era médico, minha mãe, quando eu nasci, era mãe, aí depois virou muitas coisas, e inclusive padeira, ela tem 83 anos de idade hoje, e é padeira lá na Austrália, há 48 anos já, na cidade de Sydney. Ela é a segunda geração de padeira na nossa família, eu sendo a terceira geração. Nasci lá, fui educado lá, fui impregnado, claro, da cultura francesa, da educação francesa, da história da França. Mas com 20 anos de idade, o destino me fez vir para o Brasil para passar um mês de férias. Eu não saí da França para vir para o Brasil. Eu fui passar férias no Brasil. 1979, dia 15 de dezembro de 1979, eu cheguei no Rio de Janeiro e passar minhas férias, quer dizer, de 1979 até agora, são 45 anos, quer dizer que faz 45 anos que eu estou de férias. Está vendo? Ó, até veio com roupa de férias, né? Estou na praia. Com esse frio, não acreditei, gente, quando eu cheguei aqui, que frio aqui, nunca imaginei que pudesse ficar um frio tão intenso. Eu acho que não está até suave, né, esse frio. Mas eu confesso que me surpreendi, né, quando o meu assessor me falou: Olivier, está frio lá. Aí peguei a primeira jaqueta que estava aqui e falei: está frio mesmo. Enfim, e 45 anos, em 45 anos, o que me fez ficar aqui no Brasil? Eu venho passar um mês de férias e, de repente, eu fiquei. Eu não veio para ficar, mas eu fiquei. E construí a minha vida aqui, sozinho, vim do outro lado do mundo, de outro lado do oceano, para vir aqui e, de repente, aqui, construir. O que me fez, o que me decidiu, de repente, a ficar? Bom, primeiro eu tinha 20 anos de idade, né? numa época, numa idade que ainda... Quem tem 20 anos ou perto de 20 anos, saiba que se você quer fazer loucura, é agora. Loucura quer dizer o quê? Pegar decisões completamente improváveis. Sabe, de tomar um risco de fazer, vocês não têm nada para perder, vocês têm tudo para construir. Quando eu falo de poder aproveitar para fazer as coisas mais improváveis, é loucura construtiva. Não perca tempo, gente, porque quando a gente tem 20 anos, a gente acha que a gente tem. Quando chega a 24 anos, você olha para trás e fala: nossa, ainda bem que não perdi tempo, não me arrependi. Se arrepender é a coisa pior do mundo, tá? Então, para tomar decisões que não estão no papel escrito como uma coisa definitiva, se você sinta alguma coisa, e que é realmente uma sensação, uma certeza que vocês têm, e só vocês têm, aproveite e faz. Pode não dar certo, mas vira uma experiência que é uma pedra na construção do alicerce da vida de vocês. Aí, cheguei aqui, então, maravilha, Rio de Janeiro, dia 25 de dezembro de 79, eu estava sozinho no Rio de Janeiro, sentado na pedra do Arpoador, o mar batendo, a cidade do Rio de Janeiro é calminha, né? Natal, é tudo calmo, festa de família. Eu estava ali, sentado na pedra, o mar calmo, a cidade calma, na minha frente, os dois irmãos, ali o Corcovado, ali atrás, o Pão de Açúcar. Falei: não acredito, estou num cartão postal. Eu estava literalmente num cartão postal. Aí veio o Ano Novo, primeiro Ano Novo no Brasil, Copacabana, todo mundo de branco, Iemanjá.
Que viagem! Que experiência inesquecível que, infelizmente, desapareceu. Isso era assim, algo da cultura brasileira que realmente eu fico triste de saber que se perdeu essa tradição no Rio de Janeiro. Mas, enfim, depois do Réveillon, o que vem? O Carnaval. O primeiro Carnaval no Brasil foi no Rio de Janeiro. Depois do Carnaval, falei aqui que eu vou ficar. Não sei por quê. Aí fiquei. Não falava uma palavra de português, a não ser obrigado, sem sotaque, né? Obrigado. E pronto. Uma outra palavra que eu aprendi nesses meses, mas muito pouca coisa. Mas eu queria ficar, eu não tinha dinheiro mais, naquele dinheiro de um mês de férias, na época. A economia do Brasil, a realidade do Brasil, permitiu que aquele pouco dinheiro que eu tinha trazido para um mês de férias dê para esticar. Aí eu estiquei um mês, estiquei 2 meses, estiquei 3 meses, mas só que depois do Carnaval não dava mais para esticar, né? Alguma coisa eu tinha que fazer e alguma decisão tinha que tomar. Então, a primeira decisão que eu tomei, me olhar no espelho, falei, bom, Olivier, está claro, né? Isso falando comigo mesmo. Está claro, né? Você está querendo ficar? Tu, respondi para mim. E aí, como que vai fazer? Não tem mais dinheiro, você não está falando a língua, você daqui a pouco vai virar, seus documentos de turismo vão expirar, e você não tem uma profissão suficientemente consistente para eu chegar, bater na porta de qualquer empresa para pedir emprego, porque não tinha essa bagagem assim. Aí, o primeiro amigo que eu tive no Brasil, no Rio de Janeiro, ele era francês. Eu andando gringo na praia do Arpoador, de repente, como eu falei, não falava português, né? Eu vi uma família falando francês, aí com 2 meninas aí bem carioquinha, e o marido bem branquinha, bem tipo europeu, falando francês. Falei, opa, vocês falam francês, tal. O Patrick virou meu amigo, a família viraram meu amigo, ele era vice-consul da França no Rio de Janeiro, e fui ele que me ajudou a entender um pouco mais do Brasil, e que, quando cheguei nesse momento de 3 meses, o que eu vou fazer? Que me falou, Olivier, tem um francês fotógrafo em São Paulo, fotógrafo de moda. Por que você não faz modelo? Eu falei, modelo? Você está louco? Falei, isso aí, bota preconceito nisso. Naquela época, eu falei, você acha que eu me olhei no espelho? Falei, não, esse cara poderia virar modelo. Não fui assim, foi. Eu falei, aí eu falei, olha, pelo menos essa profissão você não precisa falar. É verdade. Esse era um argumento que não dava para contra-argumentar, com certeza. Falei, então, vamos fazer o contato com ele e vamos ver se foi assim que eu fui para São Paulo. E a primeira profissão que eu estreiei, que eu comecei a fazer no Brasil, foi modelo. Não estava escrito no script, não. Não estava previsto. Nunca imaginei um dia fazer isso. E isso é muito importante, a gente. O que acontece na nossa vida, o destino da gente está na nossa mão. A gente tem as rédeas da nossa vida. E de forma consciente ou de uma forma, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente, a gente planta a semente hoje das oportunidades de amanhã. Aí, é bomba. Vou fazer essa profissão, se funcionar, se me deu o que comer, o tempo de aprender a língua, e ali, falando a língua, eu poder, então, me dirigir por alguma atividade profissional que corresponde mais à minha personalidade. Por que não? Funcionou, virei modelo de sucesso no Brasil. Imagina, gringo, 20 anos de idade, solteiro,
e São Paulo, modelo de sucesso. Vocês podem imaginar que foram 4 anos maravilhosos, de 1980 a 84, e ali, 84, voltei para a França para contar minhas histórias e ver se essa profissão que o Brasil me deu podia render lá e na minha terra, na minha cidade, né, que era Paris, e não só render como eu fiz essa profissão por mais alguns anos de forma internacional. Agora, eu não falei para vocês o que me fez ficar aqui no Brasil. A praia? Não. As mulheres? Também não. Mas por mais que elas fazem parte. Então, o que será? O clima tropical? Também não. A beleza do Rio de Janeiro? Também não. Um pouco de tudo isso, com certeza. Mas o que de fato me fez ficar no Brasil são vocês, brasileiros. Vocês, brasileiros, porque vocês são um povo único no mundo. Diferente. Um povo ocidental, de origem latina, generoso e acolhedor, que enxerga a vida como nenhum outro povo enxerga. Sempre com felicidade. Tem problema? Tem. Só que a maneira de você de encarar a vida é completamente diferente de qualquer outro jeito que eu tenha conhecido na minha vida, a começar da onde é que eu veio. E quando eu percebi isso, essa maneira de justamente se relacionar, se tocar, falar, abrir os braços, receber, acolher, é o único. Isso são vocês. Eu senti isso, eu falei, o que eu quero para a minha vida é isso. Não é a frescurada que eu vivi durante 20 anos no meu país de origem, aquela coisa... Não, o que eu quero é isso. Porque a vida é isso. Ela é uma vez a vida e a gente tem que viver ela da melhor forma possível e estar em equilíbrio com a nossas energias, com o bem-estar é fundamental. É isso que eu descobri, é isso que eu percebi, é isso que fez com que eu ficasse. Eu decidisse de repente, ficar no Brasil e ver o que eu poderia construir. Então, isso é a primeira lição da vida, é ter a coragem de assumir as oportunidades que aparecem na nossa frente, que a gente se sinta e, primeiro, de percebê-las. Para isso, tem que usar o que a gente chama uma ferramenta que nós temos, que se chama, muitas vezes a gente usa a palavra, né, a expressão de uma forma negativa. Mas ela tem um lado, ela tem uma maneira de se enxergar de forma muito positiva, é curiosidade. Ficar de olhos abertos, entender aonde é que a gente está, com quem a gente está, o que está em torno da gente. Não ficar de cabeça abaixo, não, hoje em dia, né, no seu celular, levanta a cabeça. Eu falo isso para minha filha, por isso que eu olhei para você, tá? Levanta a cabeça, olha, sinta, entende aonde é que você está, o que está em volta de você. E curiosidade, porque nós estamos num território, nós estamos sempre num território que é o que não é o nosso. Isso é uma das coisas da vida que eu aprendi, saber invadir território e saber ser invadido nos seus territórios. Eu vindo no Brasil, eu decidindo ficar, eu estou entrando num território que não era meu. E saber chegar significa chegar sem tentar provar qualquer coisa que a gente está, sem tentar sendo natural para quê? Para ser aceito, para uma vez aceito, ter o tempo de entender aonde a gente está, com quem a gente está, para aí, uma vez entendido, ver o que nós temos dentro de mim, para poder tirar do bolso e colocar na balança para somar. Isso é a história da vida. E
vice-versa, saber ser invadido nos seus territórios, que sejam emocionais, que sejam territoriais, que sejam profissionais, que seja o que seja, saber deixar ser invadido. Porque é dessa forma que a gente se enriquece. Quando a gente fica numa bolha, o nosso cérebro ele se transforma numa uva passa, porque não se enriquece, a gente não se alimenta da sabedoria, do conhecimento, da riqueza que os outros têm para nos trazer. Então, isso é uma lição de vida que eu aprendi vivendo aqui no Brasil. Porque eu cheguei sozinho e me construí sozinho. Eu não herdei de um pai ou de uma mãe rica. Ao contrário, quando meu pai faleceu, teve que recusar a herança porque ele estava coberto de dívida. Eu não roubei, eu não trafiquei, eu não... Enfim, não, eu construí tudo que eu tinha justamente assim. Alguma coisa eu tenho dentro de mim que foi a minha herança. Como eu falei, minha mãe é padeira segunda geração, eu sou padeiro de terceira geração, quer dizer, a minha herança era isso. O que eu recebi da minha família, o que eu recebi da vida, a minha educação, que me fez ver neste país que eu escolhi como meu, por causa, justamente, ou graças à minha maneira diferente de olhar as coisas, de perceber que coisa que, de repente, brasileiros não estão enxergando porque faz parte do cotidiano, para mim era uma coisa maravilhosa. E quem assistiu o meu programa Diário do Olivier sabe disso, né? Para mim, uma coxinha. Que coisa é essa? Para vocês, uma coxinha é uma coxinha, mas para mim, na época, uma coxinha é uma coisa. E então, de ver essa coxinha, eu falei, nossa, é isso daí, como que eu nunca tinha visto, deixa eu ver, deixa eu experimentar. Qual é a história? Como que é? Mas de repente, uma simples coxinha vira uma coisa assim extraordinária. Vocês estão entendendo? História. Importantíssimo, gente. Nós somos o que nós somos por causa de uma história. Recusar a história, se negar a olhar a história, a ter consciência da história, não tem futuro. Não é verdade, minha senhora? Estou vendo aí, você está me olhando com uma intensidade. Estou vendo o que eu estou falando, que através dos seus olhos não estou errado. Sem história não tem futuro. História. E história é isso que eu estou fazendo agora, contando história. E história é muito importante, por quê? Porque história mexe com emoção. Somos seres humanos. Hoje um dia tem inteligência artificial, Pode até ser que seja uma ferramenta boa, muito boa, é uma ferramenta. Não vai substituir a gente, porque nós precisamos de emoção. Provocar emoção nos outros e receber emoções. E isso não tem inteligência artificial que vai trazer isso nunca. Nunca esquecer que nós somos seres humanos, que nós precisamos disso para crescer, para construir, para estar junto e poder dar continuação àquilo que se construía ao longo dos séculos e dos séculos, é a humanidade, é nós, é o que a sociedade da qual a gente faz parte. E já eu vou voltar a falar justamente da sociedade, dessa massa orgânica que a gente chama de sociedade, dentro da qual nós somos no meio de uma massa gigantesca. É um pouco assustador, né, falar dessa maneira, mas é maravilhoso quando eu vou entrar um pouco nesse assunto. Enfim, fiz essa profissão, voltei para o Brasil em 89, e em 89 meu pai faleceu, e fui ali que, voltando para o Brasil de uma forma aí se decidida, definitiva, eu decidi realizar um sonho de gringo. Você sabe o que é um sonho de gringo? Está se perguntando, né? Sonho de gringo
montar uma posada numa colher de chá de paraíso em algum lugar do litoral brasileiro. Para aí ficar deitado, pernas esticadas, os dedos do pé abertos assim, deixando passar o ventinho. Esse é sonho de gringo. É sonho de gringo. Então eu falei, então é isso que eu voltei. Falei, bom, então, aonde é que está essa colher de chá de paraíso no Brasil? Onde eu vou colocar, construir essa minha posada para realizar e construir esse paraíso? Não sei. Então, sabe o que eu fiz? Fui lá para Campo Herê, extremo oeste de Santa Catarina. Lá eu comprei uma Rural 68 tracionada verde e branca, trouxe para São Paulo, reformei inteiro, peguei ela, fui para a estrada, pela BR, até Amadeus, no sul do Espírito Santo, e ali, chega de BR, entrei na praia, e aí, nunca mais saí da praia, durante 3 meses e meio, rumo ao norte, conheci todo o litoral do Brasil, na minha rural, dormindo na rua, nas praias mais desertas, na época, 1989, hein? Para descobrir. Então, vi tudo. Quando eu sul de Amadeus, o que vem logo depois? Sul da Bahia, né? Espelho das Maravilhas, Canasvier não, Canasvier é no sul. Trancoso e tal. É maravilhoso. Trancoso era um quadrado só. Espelho das Maravilhas, uma praia maravilhosa. Hoje, super paulista. Mas só que não tinha nada, ninguém. Eu falei, mas é um paraíso, mas eu estou no início da minha viagem. Se eu parar aqui, imagina o que deve estar bonito assim aqui, imagina lá em cima. Aí que eu fui. Bom, 3 meses e meio depois, parei, pousei. Aonde? Em Jericoacoara. Já ouviram falar dessa cidade de praia do Nordeste, ao norte de Fortaleza? Jericoacoara. Quando eu cheguei, o que tinha em Jericoacoara? Tinha a duna, a tal da duna do pôr do sol. Olha lá, bonito. Tinha um vilarejo de caiçara nativa, pescadora, e para fazer a limpeza da cidade, que eu imagino que aqui seja diferente, né? Muito diferente. Imagina, sabe quem estava fazendo a limpeza da cidade? Olha lá, os porcos na rua. Banda de porcos na rua, limpando, ali, comendo tudo que tinha na rua. Tá lá, era esse o serviço de limpeza do vilarejo de Jericoacoara. Isso era Jericoacoara. Quando eu cheguei lá que eu vi isso, falei, nossa, que lugar maravilhoso. Ninguém, a não ser o que eu falei, né? Os caiçaras também. Falei, aí, aqui um dia vai acontecer. E aí parei, porque uma hora tinha que parar, e comprei baratinho um pedacinho de praia, ali com caiçara, que eu ia falar pedreiro, mas nem pedreiro, né? Porque as pessoas fazem tudo, você sabe como que é, né? Nos vilarejos, todo mundo faz tudo, não é? Eu sou pedreiro, tem um que não, a gente sabe fazer tudo, né, no interior. E aí construí junto com eles, né? Porque aí nada de arquiteto, nada de empreiteira, a gente bota a mão na massa mesmo e tudo sai da nossa cabeça e eu construí junto com eles, com telhado de Carnaúba, de fora de Carnaúba, eu fiz o meu primeiro restaurante e o primeiro restaurante da praia de Jericoacoara, eu que fiz. Primeiro gerador de Jericoacoara, eu que o trouxe, comprei em Fortaleza, enfiei na rural e trouxe para Jericoacoara. Hoje, Jericoacoara tem aeroporto. Só para você ver a diferença, a evolução passando as décadas. Aí vocês vão me dizer, mas por que você fez um restaurante e não uma pousada? Primeiro, porque a realidade do lugar, trazer um milheiro de tijolo lá em Jijoca, trazer com minha rural, fazendo as viagens através das dunas. O negócio era punk, era aventura mesmo, construir tal.
falei, vamos reduzir o projeto de pousada para restaurante, que está de ótimo tamanho. E fiz o primeiro restaurante. Aí você vai me dizer, mas então me explica, e como assim? Você vira cozinheira de repente? Filho de médico francês? Como que você vira a chave? Acontece o seguinte, primeiro que eu sou filho de padeiro, né? Já falei, né? Então, já preparar minha mão na massa, essas coisas, é alguma coisa real em casa. 2, meu pai era efetivamente médico. Só que, do lado do meu pai, da família do meu pai, que é da região de Tours. Tours é uma das grandes cidades da beira do Vale do Rio Loire, o famoso Rio Loire, onde tem os castelos da Renaissance, vinho, Sauternes, tal. E lá, nessa região da França, a gente gosta de comer bem. E você sabe que francês gosta de cozinhar bem. No cotidiano, dentro das famílias. E dentro da família do meu pai, do lado do meu pai, tinha, lá desde a época do meu bisavô, José Fonquier, brigadeiro José Fonquier, meu bisavô. Ele era brigadeiro. Ele pegou, quase morreu pegando o maior brigão, bandido francês da época. Até virou herói, tem até um cartão postal, na época tinha cartão postal com a efígie do meu avô, só para vocês verem, tá vendo? O negócio só tem herói. E ele, meu bisavô, tinha já instalou dentro da filosofia de família a paixão e a busca de todos os prazeres que o momento da culinária pode proporcionar. Quais são esses momentos? Bom, o primeiro momento que vem imediatamente à mente, né, é o prazer da boca, né? Então, vamos dizer, esse seria o primeiro pilar, né, que traz aquela emoção ao comer alguma coisa na gente, né? E isso que faz a diferença da gente com os anglo-saxônicos, entre os latinos, né, de origem latinos, né, da cultura latina, né, franceses, espanhóis, italianos, brasileiros, romanos, a gente come pela necessidade de se alimentar, com certeza, mas buscando prazer. Os ingleses, os alemães e outros nórdicos, eles comem pela necessidade de comer, ponto. Por isso que nós cozinhamos em família, que é outra vibe, né? É outra emoção, é outro calor. Não é verdade? Aí, essa filosofia de busca dos prazeres, das emoções, em todos os momentos da culinária, um segundo grande momento da culinária, e talvez alguns de vocês aqui saibam, principalmente, com certeza a senhora, mas com certeza algum jovem que mexe com isso, que de repente prepara comida, porque preparam pratos para os outros no seu negócio, né? Estou vendo que você está já assim com a cabeça, então eu peguei você, que é um desses grandes pilares, é o prazer de proporcionar prazer às pessoas a quem a gente oferece aquilo que a gente prepara. Isso é um momento mágico, porque na hora que a gente oferece aquilo, que a gente coloca na frente da pessoa, que a pessoa pega o seu garfo e coloca na boca, a gente tem retribuição imediatamente, esse olhar de satisfação, de agradecimento, de felicidade, que nos traz orgulho. Não é verdade? Terceiro grande pilar dessa filosofia é o simbolismo da mesa. O que é o simbolismo da mesa? Vocês têm uma ideia? Convivialidade, união, diálogo, compartilha. Isso, valores, família. Isso é um dos grandes pilares dessa filosofia de família. Então, meu bisavô passou para o meu avô passou para o meu pai, meu pai passou para mim, eu passei para os meus filhos, eu passei para milhões de brasileiros com o meu programa, Diário do Olivier.
Eu fui a origem de milhões de barrigas de brasileiros que se aproximaram do fogão. Não é verdade? Quantos de vocês não tiveram a vontade de repente, se lançar na cozinha por causa, de repente, desse programa que eu fiz, essa maneira, essa desenvoltura, né, essa simplicidade, facilidade que eu tenho em cozinhar na minha cozinha, pegando as coisas, pum. E se não fui comigo, fui com um filho meu, porque todos esses programas brasileiros que vieram depois se inspiraram daquilo que eu estava fazendo. Se hoje a gente tem grandes chefes, grandes padeiros no Brasil, é porque, em 1998, depois da Copa do Mundo, que ele se lembra, o prefeito se lembra, que eu trouxe da França, depois de uma Copa maravilhosa na França, né, apresentando a França a todo o Brasil, né, tendo essa oportunidade de apresentar a minha terra, a minha cultura de origem, ao país e ao povo que eu escolhi como meu, voltei com a Copa embaixo do braço e criei o primeiro programa de culinária moderna da televisão brasileira. Antes de mim era a Ofélia. A maioria de vocês não tem a mínima ideia de quem é Ofélia, mas alguns de vocês sabem. Pois é, depois dele sou eu. E então, essa filosofia eu repassei através desse programa. O meu jeito de ser foi o jeito que eu aprendi a cozinhar, de me relacionar com ele, porque todo domingo meu pai trancava a gente com ele na cozinha para preparar o almoço dominical. Era o pior momento do dia, o pior momento da semana. Ficar sozinho na cozinha com meu pai quando você tem 6 anos, 7 anos, 8 anos. Que você sabia que o seu boletim escolar não estava bom e você sabia que a conversa na cozinha, porque lá na França, país frio da Europa, a alma da casa é a cozinha, é lá que está quente. Olha só, tá vendo? Muito obrigada. Apresento para vocês o Luiz. Aplauso para ele. Então, a alma da casa, lá na Europa, e na França em particular, é a cozinha. É lá que está quente, é lá que tudo acontece, as alegrias, as tristezas, tudo acontece na cozinha. E então, o meu pai colocava o meu irmão e eu para ajudar ele na cozinha, aproveitando para falar dos deveres não, do boletim escolar, muitas vezes negativo, e o que ele já puxou aquele cabelinho aqui, ó, tá vendo esse cabelinho aqui? Puxa aqui para ver como é bom para a saúde. Ainda tem cabelo, mas ele puxou muito, tá? Então, a gente não gostava, mas que a gente queira ou não, se impregnamos dessa filosofia, sem saber. A gente, nós adquirimos essa intimidade com o cozinhar. E fui, anos e anos depois, sozinho na vida, que a gente descobre que no seu tesouro a gente foi construindo, anos após anos, desde a nossa prima infância, com a nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos, com as experiências que a gente teve. E a gente descobre isso lá na frente. Por isso que eu falei para vocês, o destino pertence a gente. Não fica apressado, eu quero. Isso não funciona. Vive intensamente cada momento, que lá na frente aparece, brota as oportunidades e o que você foi construído, o que se construiu dentro de você atravessa a vida e as oportunidades e a realidade de vida que você viveu. Muito bem. Então, querendo ou não, nunca quis ser exatamente um cozinheiro, mas o que a força aprendi, e isso a gente tem que saber, né? Quando a gente é criança, não, coitado, hoje um dia não pode fazer nada. Tem que. Uma criança não quer fazer nada, todos nós fomos crianças, a gente sabe que a gente não quer fazer nada. Nunca. É próprio ao ser humano. Aí que estão ali os pais para
Você vai fazer sim, e vai fazer, e vai fazer. E a gente torce o nariz, e lá na frente a gente agradece. Hoje eu agradeço aos meus pais, isso daí que eu tenho, porque eu me construí graças a isso. Eu estou aqui graças a isso. E então fiz o meu primeiro restaurante da Praia de Jericoacoara, primeira etapa de uma grande aventura no mundo da gastronomia e colocando em evidência uma das coisas que eu tenho é ser visionário, conseguir de uma forma instintiva entender que de repente eu acho, estou vendo isso aqui, se apareceu na minha frente uma oportunidade, eu pego, e é aí que eu volto a falar daquilo que eu deixei um pouco lá atrás, quando eu falei da sociedade, sabe? A sociedade é uma massa orgânica gigantesca. Gigantesca. E nós estamos no meio dessa massa orgânica que se move assim, de forma assim, realmente é um bicho gigantesco, enorme a sociedade. E a gente está no meio. Somos no meio de milhares. O que vai fazer a diferença de você com os outros? Você não pode ficar fora da sociedade. Ser antissocial, você não vai em lugar nenhum. Já falei para vocês, precisamos um do outro. Precisamos mesmo um do outro. Então, como que você vai ser diferente dos outros? No meio dessa massa orgânica, você fica de cabeça erguida, olhando justamente como é que essa massa orgânica está se mexendo, para que, de repente, você consiga enxergar onde é que ela está indo. E vendo aonde ela está indo, fala, opa, eu vou. E você vai lá, esperando ele chegar até você. Isso é ser visionário. Eu dei para vocês, fiz um desenho simplista, né? Mas eu acredito bastante claro para vocês entenderem o que é que faz a diferença. Conseguir enxergar. Fazer o mesmo que o vizinho não leva a lugar nenhum. Você vira mais um. Vocês estão entendendo? O que vai fazer a diferença de você com o outro não é de construir uma Torre Eiffel aqui na cidade de Dourado. É uma pequena coisa que aparentemente é insignificante, que você percebeu, que você consegue pegar como eu peguei aquela coxinha, eu olhei aquela coxinha e falei, nossa, que coisa mais diferente, interessante. Como é e de repente fazer com que o meu olhar, o approach que eu teve daquela coisa me faz enxergar uma maneira de apresentar e de fazer viver aos meus futuros clientes a emoção que eu teve conhecendo um prato, conhecendo um objeto, conhecendo uma situação, uma experiência de vida e poder traduzir ela no negócio, sendo diferente. Não fica copiando o que os outros fazem, faz o que ninguém fez. Aí vou pegar meus exemplos, porque eu sou eu tenho um colar de negócios diferentes que eu fiz na minha vida. Primeiro restaurante de Jericoacoara, num lugar completamente a priori inóspito, sem cliente, sem nada, e virou, hoje tem um aeroporto, quer dizer, um polo turístico importantíssimo no Ceará, porque eu senti, aí vem com certeza o fato de eu ter uma sensibilidade diferente do pessoal do Ceará, por vir de Fortaleza, por eu vir de fora, do outro lado do oceano, então o meu olhar é diferente. Agora, depois disso, teve o meu programa de televisão, criando o Diário do Olivier. Primeiro, como eu falei, para não me repetir, que esse programa de culinária não existia. Existia o Ofélio, um determinado tipo de programa, mas não tinha alma.
teve a oportunidade de criar, graças à Copa do Mundo, já que eu era graças ao pão, e inclusive, antes de falar disso aí, eu vou voltar ao pão. Como é que eu virei padeiro? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu não quis levantar essa bandeira profissional da família. Foi quando a minha primeira mulher, mãe dos meus 2 primeiros filhos, veio me dizer que ela estava grávida, que eu entendi, acabou a vida para mim mesmo. Daqui para frente, a vida vai ser para aquele que está vindo. Filhos. E foi ali que minha vida de aventureira aparentemente terminou. E que foi neste momento que eu vi, então, o que eu tenho? Tenho que me acalmar. Nessa época, eu já tinha saído de Jericoacoara, já tinha montado meu segundo restaurante em Florianópolis, na beira da Lagoa da Conceição. Peguei uma casinha de açoriana toda de madeira. Eu mesma, eu sou especialista, o padeiro, mestre de obra, campeão do mundo. Transformei a casinha de madeira de açoriana num restaurante maravilhoso, tudo de madeira, parecia uma casa do Bahamas. Se chamava Malaika. Primeiro restaurante do Brasil com uma cozinha aparente. A cozinha estava no meio do salão. Falei, que eu vou me esconder, já que sou eu que estou cozinhando, já que quando eu cozinho é espetáculo. Puf, aqueles flambados, aquelas lambaretas. Vou fazer isso escondido? Não, vou fazer isso na frente de todo mundo. Hoje os caras até com um salzinho eles fazem o espetáculo. Eu era fogo. Era fogo. Era ação. E, então fui a primeira cozinha. 1992. 1993, notícia que a minha filha ia nascer. Chega de aventura, agora vamos se estabilizar. Minha mãe casou com o canguru, 48 anos atrás. Fui lá para a Austrália. Abriu a primeira padaria de tipo francês em Sydney, na Austrália, e botou os cangurus para comer pão. Ela conseguiu. Falei, se a minha mãe conseguiu com os cangurus, eu, aqui no Brasil, país católico, de origem latina, comedor de pão, vai ser bater morto. Ainda gostou dessa, né? Aí, qual era a realidade do pão na época no Brasil? Pãozinho francês. Todo o território gigantesco, maravilhoso brasileiro. O pão do Brasil era o pãozinho francês. Maravilhoso. Agora, monótono, né? Um pão só. Falei, agora eu vou fazer a padaria. Vou levantar essa bandeira profissional familiar. Eu vou fazer a primeira padaria do tipo francês. Vocês estão vendo como que a gente pega, observando, tendo se adaptada, percebendo o que está faltando, e percebendo o que está faltando, e de repente, ter no bolso algo que a gente pode colocar para justamente tampar esse buraco e virar a diferença. E foi assim que eu construí minha primeira padaria francesa na cidade de São Paulo, atrás do cemitério da Consolação, o lugar menos comercial de São Paulo. No bairro de... Imagina, atrás do cemitério. E comercialmente tem um atrativo qualquer? Não tem, né? Mas eu fiz. Pois é. Eu fiz a primeira padaria lá, eu era ainda muito pobre, não tinha nada, então não dava para eu pegar um ponto comercial em São Paulo, não. Aí eu precisava de um envelope para fazer a minha padaria, para dar uma alma do tipo na França, pelo menos na casca, né? Aonde ia ter a minha padaria, eu encontrei esse sobradinho bonitinho atrás do cemitério da Consolação, na rua Mato Grosso. Nem do Sul, tá? É Rua Mato Grosso. Ela existe ainda, essa rua. De dia, comercialmente, zero. De noite, uma fervura. Eu não vou entrar em detalhe. Mas falei, essa casa estava lá, aluga-se. Era uma casa
como estou vendo que tem adolescente aqui, eu não vou falar, mas bom, seja tal, com toda de alvenaria, quer dizer, quando você entrava até podia ter uma energia boa, mas enfim, muito barata. Na época era R$1.000, um sobrado, R$1.000 por mês de aluguel. Eu falei, é meu, ninguém queria, fechadas há meses. Peguei e ali fiz a minha primeira padaria. Mesma coisa, mão na massa. E aí, 7 meses depois, antes, todo mundo me dizendo, Olivier, você é muito maluco. Você vai fazer uma padaria francesa aqui no Brasil, 1993, hein? O brasileiro não vai entender o que você está fazendo. Além disso, não tem mão de obra preparada, qualificada para fazer o pão que você quer fazer. Além disso, nem matéria-prima de qualidade para fazer o produto que você quer fazer tem aqui no Brasil. Você está morto. Falei, mão de obra, deixa que eu resolvo. Matéria-prima? Com certeza. Não é porque a gente não tem a facilidade do que nós conhecemos para fazer que aquilo que nós temos na mão não nos permita fazer algo de qualidade igual, se não superior que aquilo que aquela matéria-prima que você tinha lhe permitia fazer. Farinha? Tem farinha no Brasil. Se tem farinha no Brasil, vou primeiro descobrir de onde é que ela vem. Na época, sabe onde tinha trigo plantado no Brasil? Você que aonde? Não. No Paraná. E o que se plantava de trigo no Paraná, que eu fui lá na época para ver, não dava nem para abastecer a cidade de Curitiba. Hoje, em 2022, eu fiz mais uma vez o Rally dos Sertões. Saímos de Foz do Iguaçu para ir até Belém do Pará, Salinópolis, atravessou o Brasil inteiro. E a gente atravessou toda a região do Paraná, um pedaço daqui do Mato Grosso do Sul. Eu não acreditei o que eu vi. Eram oceanos de trigo. Oceanos de trigo. Naquela época não existia. De onde vinha a farinha? Vinha da Argentina, via Porto Alegre do Sul, o vinha do Canadá via o Nordeste. E aí eu fui lá no sindicato dos padeiros, na época, para ter uma relação de todos os moinhos que tinham no Brasil. Na época era fax. Lembra do fax? Alguém sabe o que é fax? Né? Pois é, mas não todo mundo sabe do que eu estou falando, tá? Não vi muitas cabeças fazendo assim. Pois é. Demorou, quer dizer, eu sou tenaz, sabe? Quando eu quero uma coisa, eu não largo, e chegou uma hora que o pessoal do sindicato não me aguentou e me mandaram a relação de moinho. Foi um fax quilométrico. Teve que enrolar de tão comprido que estava, com toda a relação. Aí eu fiz uma seleção, eu recebi farinha do Brasil inteiro, dos moinhos, recebi mostra de 5 quilos, para poder fazer um teste mesmo, não é com 1 quilozinho, né? 5 quilos. Eu, durante 6 meses da minha vida, eu fiz pão todos os dias, com as mãos, no meu fogão d'arco, sabe d'arco? Mais caseiro impossível, né? É brasileiro, né? No meu fogão d'arco, fazia o pão. E aí, tentando fazer, pegando essa farinha, fazendo com as mãos e tal. E aí que vem a tradição. Na terceira geração de padeiro, nasci no mundo dos pães. Então, o que faz com que eu consegui transformar a farinha brasileira em produto de panificação de qualidade igual, se não melhor que era na França? As mãos. É justamente saber entender, mexer, compensar as não aparente qualidade de uma matéria-prima, colocando em evidência outras qualidades que aí, na compensação, me permitiu fazer um produto top. E foi dessa forma que eu fiz, que eu matei o problema da matéria-prima. Deixa comigo que eu resolvo. Mão de obra, 7 meses.
com o Zé Mané, lá dirigiu da rua, Zé Mané pedreiro, Zé Mané carpinteiro, tal, e seus ajudantes. Claudinei, na época, tinha 14 anos de idade, ajudante de pedreiro. Terminou a obra, bom, e agora, mão de obra, como que eu vou fazer? Ô, Claudinei, você quer que eu te ensine uma profissão? Quero. Para dentro. Claudinei passou do saco de cimento para o saco de farinha no estalar de dedo. E hoje é meu chefe de produção. 30 anos depois. Você tem uma ideia? Ensinei tudo a ele, a todos os outros. Tudo, até o Luiz me falou, está na hora, não? Está todo mundo com sono, não? Eu falo muito. Né? Eu falei para vocês, não tem tempo, eu fico aqui até 4 da manhã, só falando. O Luiz me falou, Olivier, é impressionante, as pessoas que estão com você, todos eles têm mais de 20 anos, 20 anos de anos contigo. Eu falei, pois é, esse é meu patrimônio. A gente não constrói nada sozinha, nada. Importantíssimo. Importantíssimo. Dar respeito para receber respeito, porque sozinho nós não fazemos nada. E você pode imaginar que eu ensinei toda essa molecada a trabalhar, a mexer com pão. Você pode imaginar que tentaram me roubar muitas vezes. E sabe quantas vezes me roubaram? Nunca. Estão comigo até hoje. E por quê? Porque eu pago mais? Não. Porque a relação pessoal não tem valor. E quando você instala entre você e sua equipe, as pessoas com quem você está construindo, você está passando algo autêntico, profundo e sincero, essas pessoas te acompanham a vida toda. Eu vou terminar essa apresentação para vocês. Eu sei se está triste já, né? Mas está vendo, eles já estão me chamando. Eles não querem que eu fique falando mais. Mas eu espero que, através dessas falas, né, desse pequeno trecho da minha vida, né, que eu trouxe para vocês, é através do qual eu consegui, de repente, talvez, passar para vocês abrir algumas janelas, permitindo para vocês que são jovens, né, de repente, encarar a vida assim, mordendo ela como a gente morde numa maçã de dente e de boca cheia. É assim, fica jovem a vida toda. Viu? Gente, muito obrigado. Algumas perguntas? Obrigado. Algumas perguntas que vocês gostariam de me fazer? Vamos pegar 5 perguntas. Quem quer fazer a primeira pergunta? Vai, que é sua. Ai, que vergonha. Fica não. Você acha que, graças à evolução da época do povo brasileiro e da globalização que estava acontecendo no mundo todo, ajudou a você compreender melhor tanto a cultura brasileira quanto a comida na época em que você veio para o Brasil? Então, eu não sei se é a época, mas com certeza o fato de eu compreendi a partir do momento que eu peguei o meu destino na palma da minha mão e que eu decidi com 16 anos que eu ia tocar a minha vida, que eu era dono da minha vida. E a partir desse momento eu entendi que sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Isso eu entendi. Eu acredito que isso vale para todas as épocas, todos os momentos. Não tem um momento que está mais ou menos. Tem. Eu não vou nem falar de época, porque época é uma coisa muito aberta. Estamos ainda na mesma época da Revolução Francesa de 1789. São períodos. Tem períodos diferentes que marcam a evolução e o crescimento, a evolução da sociedade. E é assim que se construiu a
vida e a humanidade. Agora, como eu já sou velho, por mais jovem que eu pareça, eu te confesso que eu acho muito mais difícil hoje que estava antes, justamente por causa daquilo que eu falei, que uma essência própria ao ser humano é a relação humana, é o respeito um do outro. Isso, infelizmente, sofreu, mas se sofrer, sabe o que vai acontecer quando sofre? Não há evolução sem sofrimento. Vai voltar mais forte ainda. Outra pergunta? Madame? Qual foi o primeiro pão que, vamos dizer assim, deu um up na tua padaria? Então, tem o up. Esse que está aqui. Você sabe que o up é uma onomatopeia tipicamente francês. Tudo francês fala up. Como eu tive o privilégio de poder ter esse programa de televisão e de, então, essa onomatopeia faz parte da minha maneira de me expressar, que seja em francês, que seja em português. E o up é uma onomatopeia que na língua francesa marca a ação. Você faz a ação, está acabando a ação, up, está pronto, et voilà. Normalmente, depois do up, vem o et voilà. Então, é por isso que esse up está muito grudado a mim aqui no Brasil, porque eu uso o tempo inteiro, principalmente quando eu cozinho. Qual é o pão que marcou, qual é o pão que ficou marcado dentro da minha história aqui nesse capítulo da panificação no Brasil, porque eu fui, se com a televisão fui o primeiro programa de televisão moderna da televisão brasileira, eu fui a faísca que deu o start ao novo capítulo da panificação no Brasil. Tem muitos padeiros que não querem reconhecer isso, mas o destino me colocou no momento certo, no lugar certo, e quando eu abri minha padaria, em final de 93, o Plano Real nem tinha nascido ainda. Em 94 nasceu. Em 94, o Brasil mudou para sempre, porque evoluiu com o Plano Real como ele não evoluiu em 500 anos. Eu estava no momento certo, no lugar certo, com a profissão certa para mim, e eu fui o primeiro a ter a coragem de fazer essa padaria de tio francês, de mostrar que no pão tinha outro universo que não era só o pãozinho francês, e dessa epopeia, os dois que ficaram, que marca a minha presença nessa história da panificação, é o croissant e a brioche, que o homem lá, o Falabella, colocou lá naqueles... sai de baixo, né? Como se chamava aquele programa? Sai de baixo, na brioche, porque ele era amigo da gente, né? Então ele comia minha brioche, aí ele colocou lá no sai de baixo. Outra pergunta? Terceira pergunta aqui. Boa noite, tudo bom? Muito boa noite. Como ser autêntico e gerar conexão e emoção? Sendo autêntico. Mas como ser autêntico hoje num mundo de... Mas a gente é autêntico a partir do momento que a gente é autêntico, a gente é autêntico. Não tem um momento, isso, aquilo, tá? Eu falei no início, gente, somos seres humanos. Não se pode esquecer disso nunca. Vou reformular, então. Tá. Como buscar a autenticidade, então? Não se busca. A gente é. Não é verdade? Pode aplaudir, tá? Quarta pergunta. Penúltima pergunta. Chefe, boa noite. Boa noite. Patrick Lima. Eu tenho uma pizzaria aqui em Dourados, né? Como a gente faz para influenciar o microprodutor, uma vez que hoje a gente passa por uma época de mecanização, novas tecnologias, e a gente perde essa questão da cultura do
do microprodutor e como que a gente resgata isso para trazer esse microprodutor e desenvolver ele também. Qual é o seu nome? Patrick. Patrick. Nossa, Patrick, nome velado das ilhas inglesas, né? Irlândia. Diga uma coisa, Patrick, é muito simples. Você já respondeu a sua pergunta. Você já fazendo essa pergunta, significa que você já tem essa consciência. E nessa consciência é você que vai detectar no pequeno produtor as condições que ele tem de poder fabricar, fornecer, produzir para você algo que vai fazer que o seu produto final, que é a pizza, seja feito com produto de origem diferente. A partir do momento que você valoriza isso, você valoriza ele. E ele, sendo valorizado, ele vai valorizar a simplicidade daquilo que ele produz e descobrir que o que ele produz com simplicidade e não em volume, mas com coração, com autenticidade, ele vai fazer com que, lá na ponta, o seu cliente final vai, na hora que ele vai colocar a primeira mordida de pizza na sua boca, alma. Vai ter alma nessa bocada. É essa que vai fazer a diferença. Então, é uma cadeia, Patrick. E você, no caso, agora você é o anel de frente, que vai puxar, tendo essa consciência. Por isso que eu falo, a gente não faz nada sozinho. A gente tem que ter respeito, curiosidade, valorizar, e a partir daí a cadeia fica orgulhoso de produzir e de proporcionar prazer. Assim mesmo e aos outros. Quinta pergunta e última. Obrigado. Microfone lá no fundo. Olá, boa noite. Me chamo Eduardo. Primeiramente, eu quero te agradecer pela mentoria que o senhor deu hoje. Foi muito construtiva para a gente adquirir vários conhecimentos. Mas a minha pergunta é: quais foram os seus maiores desafios para empreender aqui no Brasil? Então, meu desafio, também respondi nessa pergunta, não é no Brasil, em qualquer lugar. Qualquer coisa que a gente empreenda é uma aventura. Primeiro, é muita coragem. Não é todo mundo que pode empreender, porque não é todo mundo que tem essa coragem. E o fato de não ter essa coragem não significa que a gente seja inferior aos outros, de jeito nenhum. Até porque quem tem a coragem, sozinho com sua coragem, não constrói nada. E tendo essa consciência, você constrói. E é ali que volta aquilo que eu falei. Nós não construímos nada sozinhos, coragem, clareza naquilo que a gente quer fazer. Voltamos à autenticidade. Clareza e autenticidade. Estar consciente daquilo que a gente vai fazer e saber que nós vamos drenar, puxar junto conosco nessa construção um monte de gente que tem que adquirir confiança em você. Isso no Brasil, na Conchinchina, na Austrália, no Polo Norte, na França, qualquer lugar do mundo, a regra é a mesma. Pronto. Pronto. Gente, muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês. Eu espero, então, ter aberto um monte de janeirinho na cabeça de vocês. E obrigado por ter ficado paradinho. Ninguém levantou para ir no banheiro, gente. Significa que eu consegui segurar vocês, hein? Obrigado, gente. Abraço. Agradecemos, então, ao chefe Olivier Anquier por essa fala tão inspiradora. Foi um prazer recebê-lo aqui em Dourados. E eu gostaria de convidar rapidamente a senhora Vanessa Reis, gerente do Sebrae de Dourados, para fazer os agradecimentos e o encerramento deste evento. Bom, antes de nós encerrarmos, agradecer a todos aqui que estiveram presentes.
nesse grande evento, prestigiando o nosso grande e renomado francês naturalizado brasileiro há 45 anos. Eu cheguei francês em 79. 46 anos. Há 30 anos. Há 30 anos. Eu sou brasileiro de origem francesa, o que é muito diferente. Olha só, viu como é forte? Autenticidade, gente, autêntico, né? Mas eu não queria deixar de perguntar. Quando você soube que viria para Dourados, você pesquisou sobre a gastronomia? Eu falei, né? Eu descobri o arroz tropeiro atrás, em cima de uma mula, né? Então, querendo ou não, descobri um pedaço da cultura culinária mato-grossense na veia. E os peixes? Os peixes. Peixe olha, tinha que comer o peixe dourado, né, prefeito? Já pesquei o dourado. Já peguei um. Você pegou? Olha lá, ó, já pegou o peixe dourado. Bom, queremos agradecer aqui os acadêmicos. Quem são os acadêmicos aqui do curso de turismo? Olha aí a galera. Gastronomia. Olha, a galera está em peso aqui. Agradecer os acadêmicos do curso de turismo, os professores, da gastronomia também, né? O Everaldo, que trabalha com panificação aqui do sindicato, do varejista. A Brasel, que também tem, né, setor... Mas a porta que eu bati, não? Agradecer também, prefeito, a sua presença ilustre aqui neste evento. E antes de nós fecharmos aqui para as fotos, agradecer a sua vinda aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Leve o nosso grande abraço para a sua equipe de colaboradores. Hoje você está com 3 ambientes gastronômicos, restaurantes e... Restaurante, tem ateliê de panificação, tem padaria... Tem 4 empreendimentos? Isso, e muitos projetos novos. Muitos projetos. Então, leva lá o nosso abraço, né, do Sul Mato Grossense para a sua equipe. E, prefeito, quer fazer uma fala, fazer uma pergunta, tá ok? Então, agradecer todos vocês que estiveram aqui presentes conosco e vamos tirar uma foto. Né? Vamos tirar uma foto com toda a plateia e depois a gente vai fazer algumas fotos separadas também. Agora que o Olivier tem uma longa viagem ainda, né? Agora uma viagem até outra para dormir. Bom, vamos tirar uma foto daqui para lá, então, Olivier? Vamos. Fique aqui, a gente vai posicionar o pessoal. Se vocês quiserem levantar, vem mais próximo aqui para a gente conseguir tirar uma foto e depois a gente vai separar vocês para um retrato. A Paula vai tirar de lá? Caixa vem, muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem, financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa vem, crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem. Tem na Caixa vem, modernidade no atendimento é digital. Na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem!